Essa quinta-feira completa um ano do golpe que afastou a presidenta Dilma Rousseff. A presidenta faz um balanço dos retrocessos da gestão golpista de Michel Temer e destaca pontos de autocrítica do seu governo. Vamos ouvir. Estamos aqui então com a presidenta Dilma Rousseff, uma entrevista exclusiva para o programa Brasil de Fato. Olá, Dilma. Olá, eu queria saudar todos os ouvintes do programa Brasil de Fato e cumprimentar vocês, Eduardo. Obrigado, Dilma. Bom, vamos lá com as perguntas. O processo de impeachment completa nesse mês de agosto um ano, né? Após esse período, como é que a senhora olha para tudo que aconteceu? Olha, eu considero, que o processo de impeachment, foi um golpe porque não tinha crime de responsabilidade. Eles inventaram um processo para me tirar do governo e usaram uma maioria construída por compra de votos, que é a mesma que os 267 que garantem a impunidade do presidente legítimo Temer. É a mesma composição do Congresso que foi construída pelo Eduardo Cunha e que me tirou através de um processo absolutamente sem base e sem fundamento, hoje reconhecido pelo mundo inteiro. A história foi bastante desagradável para os golpistas, né? Prendendo-os, deixando claro quem eram eles. Presidenta, o golpe também esbarra nessa perseguição ao ex-presidente Lula? Eu não acho que o golpe é um ato apenas, né? O meu impeachment, eu diria o seguinte: a primeira etapa do golpe. A segunda etapa, ela está se mostrando bastante conservadora e muito reacionária de um lado e extremamente radicalizada de outro. Faz parte dessa segunda etapa do golpe, porque o golpe é um processo, ele não é um ato só. Sim. Ele é um processo, ele vem. Impeachment, o segundo ato do processo, desse processo de golpe, é tirar o Lula da eleição de 2018, criando factoides judiciários para ele. Todo esse absurdo processo do triplex, né, na qual o próprio juiz reconhece que os fundamentos da acusação não existem e juiz, não pode fazer isso, faz acusações e que não podiam ser feitas. O Congresso agora está propondo uma reforma política, né, com distritão e alguns partidos até falando sobre parlamentarismo. A senhora acha que isso também está incluído nesse contexto de golpe? Você tem uma terceira fase que pode ser simultânea, que é essa proposta de parlamentarismo. Toda vez que as classes dominantes, os setores conservadores, eles se encontram numa situação difícil, eles apelam para o parlamentarismo. E esse parlamentarismo, combinado com o distritão, tem por objetivo criar um sistema em que a força do dinheiro vai ser absolutamente dominante, não é nem hegemônica, vai ser dominante. O objetivo é tirar a representação progressista, popular, de esquerda, enfim, de centro-esquerda, tirar ela do mapa. O grande objetivo era, como perderam 4 eleições seguidas, 4 eleições presidenciais, chegaram à conclusão que a democracia não lhes convinha. Eles não são democratas. Ainda nesse processo de golpe, a mídia, e mais especificamente a Globo, que a senhora citou, foi um dos artífices contra o processo. Você acha que uma lei de meios de comunicação para democratizar o acesso aos conteúdos e ter menos monopólio é importante? Sempre me perguntam o que são as suas autocríticas. Eu tenho 2 grandes. Uma é não ter lutado mais por uma lei de meios. Outra é essa questão de ter isentado, na esperança que eles investissem, empresários investissem, e o que eles fizeram foi se adonar da margem de lucro. Mas, no caso da mídia, eu acho que tem uma característica que nós temos de estar atentos. Sempre que nós falamos em controle, em regulação, nós estamos falando em regulação econômica da mídia. Nenhum de nós está falando que é controlar o que eles falam, censurar o que eles dizem, que tem a ver ou ter qualquer ato contra a liberdade de imprensa. Mas o que nós queremos é que um grupo econômico não controle o rádio, a televisão, o canal pago, a televisão aberta,
a internet, né, que tenha um grande espaço na internet e outras coisas mais. Nós queremos vários países do mundo, inclusive os Estados Unidos, mas vários outros países, França, Alemanha. Nós não queremos concentração econômica na mídia. Nós não queremos o reino de um grande grupo com sua grande opinião tentando fazer a cabeça do Brasil. Isso tem de ser regulado, sim. Eles sempre foram muito competentes para tentar dizer que o que nós queríamos era acabar com a liberdade de imprensa. Não, eles é que não querem liberdade de imprensa. Eles é que acham que eles, através do controle que eles têm monopolista, eles tentam ter uma opinião apenas. É eles que são assim. Nós não, nós somos a favor da pluralidade de opiniões, da diversidade de opiniões, do respeito a toda a grande riqueza regional, inclusive, que esse país tem. É visível que nós vivemos uma situação no Brasil gravíssima, antidemocrática por característica, que é a presença de um grande grupo, esse grande grupo é a Globo, ele tenta conduzir a política no Brasil, ele tenta fazer e desfazer. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque caracteriza uma coisa muito perigosa. E sobre os ataques aos direitos que são feitos por esse governo golpista? O povo está cada dia mais sem a menor rede de proteção social, sem acesso a serviços básicos de educação, de saúde, e isto vai provocar, com o passar do tempo, tem por efeito secundário a violência, uma quantidade enorme de moradores de rua, a fome, outra vez, a gente volta para o mapa da fome. Tínhamos saído em 14, a violenta volta da desigualdade. Reduz os programas sociais, acabam com Minha Casa Minha Vida, vão acabando lentamente com mais médicos também e vão produzindo a grande ambição que é o neoliberalismo. Como decorrência no plano internacional, o Brasil volta a se subordinar à esfera de influência de países desenvolvidos. O Brasil deixa de ter uma política autônoma, uma política altiva, uma política que respeita os demais países, mas também país que se faz respeitar, perde, inclusive. Eu acho a importância, enquanto representante aqui na América Latina, sim, né, do que há de mais democrático, mais pacífico. Queria falar sobre energia. O governo quer privatizar a Eletrobras. E como é que, com a experiência que a senhora tem na área de energia, como isso pode afetar os brasileiros? Olha, é importante que as pessoas entendam, porque esse é um setor que tem uma certa complexidade técnica e o governo e muitas pessoas usam disso para ocultar o que de fato estão fazendo. No Brasil tem uma lei que diz o seguinte: quando uma usina tem 30 anos, ela já pagou, quem pagou? O consumidor de energia na sua conta de luz. Quando ele paga a conta, ele está pagando algumas coisas de cada uma dessas usinas. O que ele está pagando? O investimento que foi feito e o que se gasta para operar e manter as usinas. Ora, o investimento que foi feito, que é o maior custo, ele, depois de 30 anos, está pago. Algumas usinas foram pagas, inclusive, 2 vezes, porque tem um período de 60 anos de pagamento. Então, em 2012, nós reduzimos a tarifa de energia. Ninguém queria que se reduzisse, ele queria que aí lucrar mais, um lucro além daquilo que está na lei. Então, nós reduzimos as tarifas de energia sob protesto de algumas pessoas que queriam que o setor, tanto o setor privado quanto o público, continuasse recebendo e a população não teria nunca acesso a essa parte que teria, por direito, por uma questão de justiça, ser voltada para ela, né? Retornada para ela. Especialistas dizem que o valor é incoerente com a realidade do patrimônio da Eletrobras, né? Eles vão vender por 20 bilhões porque eu acho que o esquema de privatização é assim. Pegam algumas usinas, renovam o contrato de concessão delas,
fala o seguinte: está tudo zerado, não tem essa de dividir, de passar uma vantagem para o consumidor. O preço da usina é o preço da usina, que eles só vão investir quando eles tiverem lucros significativos. Quando eles não tiverem lucros significativos, eles não investem. E aí dá aquilo que deu na época do Fernando Henrique. O que foi que deu na época do Fernando Henrique? Falta de investimento. Eu acho que essa agenda é uma agenda perigosíssima, porque ela compromete o futuro do Brasil. Ela tira os principais instrumentos de expansão do Brasil. E voltando também nesses objetivos por trás dessa privatização, o que você acha que esse governo golpista tem como real objetivo? Não são só valores para cobrir esse rombo de 159 bilhões, né? Você tem razão, não é isso só não. Eu acho que o governo golpista junta a fome com a vontade de comer, como diz o nosso povo. Por quê? Eu acho que é da ideologia dele acreditar que o Estado tem de sair de todas as atividades, mesmo aquelas que são estratégicas para um país, como é o caso do fornecimento de energia elétrica. É estratégica porque desse fornecimento depende todas as atividades econômicas e sociais desse país. Né? Não funciona uma escola se não tiver luz elétrica. Não funciona um posto de saúde, um hospital. Não funciona uma indústria, não funciona uma atividade agrícola. Então, o que é que eles estão querendo? Eles são neoliberais. Um dos itens fundamentais do neoliberalismo é tirar o Estado de todas as atividades. E, notadamente, na área de energia, porque, além disso, essa área é extremamente atraente. Então, vamos dizer, é a grande fome neoliberal. Tirar a Eletrobras, acabar com a Eletrobras, fazer com que a Eletrobras seja uma empresa privada, é algo que está no receituário que eles têm para o Brasil. Esse mesmo receituário também vai querer chegar na Petrobras. Isto é a fome. Qual é a vontade de comer? A vontade de comer eles estão escondendo a forma pela qual eles vão sempre procurar receitas que são contra o povo brasileiro e a favor de uma minoria empresarial, para resolver a questão da crise fiscal na qual estão. Então, o que eles querem agora? Eles não vão aumentar imposto, eles vão disfarçar e aumentar a tarifa. É o que eles vão fazer. Presidenta, uma outra pergunta. O governo golpista do Michel Temer também tem atentado contra a soberania nacional? Uma coisa que é terrível, que eu acho terrível, é voltar numa região do mundo em que, por mais de 140 anos, nós vivemos em paz, aceitam a entrada de exército em operações Amazônia do exército dos Estados Unidos. Uhum. Isso é imperdoável. Não tenho nada contra os Estados Unidos, mas não tenho nada a favor que o exército norte-americano vá para a Amazônia e num quadro de crescente antagonismo na Venezuela. Acho de uma irresponsabilidade do governo brasileiro absurda. São irresponsáveis de deixar que haja ali um conflito, porque ali não é brincadeira, ali dará guerra civil. Eles estão querendo aqui transformar a América Latina numa zona de conflito. É isso que eles estão querendo fazer. Uhum. E esse governo é irresponsável por aderir a isso. Irresponsável, esse governo ilegítimo do Temer. Queria que você falasse um pouquinho, a gente está vivendo um momento de muita desesperança no país, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para o povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro, ele sempre foi capaz, nas mais difíceis situações, de meio que, digerir essas forças que queriam, na verdade, ou submetê-lo, ou oprimi-lo, ou tirá-lo da decisão. Ele sempre foi lúcido o suficiente. Eu acredito que o povo brasileiro também é um povo que tem fé e que tem esperança, muita esperança. Agora, nós vamos ter também de lutar. Lutar é importante, lutar eu acho que fortalece, dá brio e dá garra nas pessoas. Acho que todos nós vamos ter de ser capazes de nos dedicar a tentar tirar o Brasil dessa encruzilhada
em que ele se encontra. A gente tem aqui uma tradição no programa de ter uma música, enfim, alguma coisa que dá o tom da programação. Queria que você deixasse uma música pra gente e contasse o porquê dela ser importante, enfim, qual a importância dessa música para você? Olha, eu vou te falar qual. Ela foi uma música que, quando eu ouvi a primeira vez, era na época da ditadura, tinha presos políticos, eu era presa política no presídio que, ironicamente, chamava Tiradentes. E lá nós escutamos de um rádio de um dos guardas que fazia, lá em cima do muro, a ronda, uma música que tocou do Chico Buarque, que chamava Apesar de Você, Amanhã de Ser Outro Dia. Então, essa música hoje, apesar dela ter sido feita por um golpe militar, ela serve também para esse processo de golpe que começou com o impeachment, que passa pela condenação do Lula e por tentativas de parlamentarismo distrital. Então, eu te sugiro, Apesar de Você, como a música tema hoje. Se nós superamos o golpe militar, nós superaremos esse também. Estamos chegando, então, ao final dessa entrevista exclusiva com a presidenta Dilma Rousseff. Eu queria agradecer, então, à presidenta por disponibilizar o tempo para a gente e por essa entrevista. Muito obrigado, viu? Olha, eu queria agradecer imensamente estar falando nesse espaço do Brasil de Fato e dizer que eu tenho grande respeito pelas lutas, principalmente do pessoal do movimento do Sem Terra. E acredito que uma das questões importantes, tanto no governo Lula como no meu, foi sermos capazes de construir um horizonte de oportunidades para aqueles que não têm, num país tão grande, acesso à terra. E principalmente aqueles que foram assentados da reforma agrária. Então, quero agradecer a oportunidade e dar um grande abraço a todos, principalmente as mulheres trabalhadoras do campo, as camponesas, as mulheres das florestas e as mulheres ribeirinhas. Muito obrigado, viu, presidenta? Um grande abraço.